Bom, é. Vai para um lado, vai para o Boa outro. noite, Márcia. Boa noite. Tá fazendo a outra pós em quê? O que que é que você tá Em fazendo? neurociência da respiração, Nó, breathwork para saúde mental. top demais. É todo dia. É, quase todo dia. Eu acabei de fazer uma prova, apresentar um trabalho, um protocolo, É uma e graduação agora quase, então, é. É bom, né? Essas especializações mais. são Eu bem, é gosto. bem hard, bem puxado, mas tá bom. É isso aí. Bom demais. Aí você vai ficar um pouquinho e vai sair também. Vou ficar um pouquinho. Depois, eu vi que você colocou que só no final que vai liberar, É, né? Achei que eu já ia podendo consumir durante a... mas eu vou fazer uma revisão hoje da aula de ontem também. Tá, vou Porque ver você se vai ficar pelo até que menos eu horas? pego, né? Eu quero ver se eu consigo. Vou chegar um pouquinho atrasada lá, mas pelo menos ouvir um pouquinho, né, ao vivo, essa revisão aí. Você fica até umas 8 ou não? Eu vou tentar ficar até as 8. Não, então a gente vai dar o tempo certo de você também dar uma recapitulada com a Tá aula de bom. ontem, porque ontem a gente falou do inventário e do mapa de risco, né? Ah, legal. As classificações, a severidade, e a probabilidade. Uhum. Mas, como eu falei lá para a equipe, o intuito não é que vocês façam isso na mão, né? A gente representa um software que foi desenvolvido justamente para atender a NR1. E ele, Márcia, você pode cobrar por crédito, por cabeça, né? Vamos falar assim, quantos funcionários você tem? Eu tenho 2.000 funcionários. Então, aí você pega a tabelinha lá e cobra e põe o seu preço, né? Proporcional com a consultoria, porque só o software fora a consultoria. Mas o trabalho maior não é a classificação, e o inventário, porque isso a gente pode sistematizar, otimizar, usar tecnologia para colher essas informações individuais, né, que é o questionário, né, fazer a tabulação, gerar o relatório, isso tudo pode ser de forma automatizada. O Uhum. trabalho maior que a gente trouxe ontem é a identificação dos fatores, que é você fazer visitas, que é você ir no SESMIT, pegar toda a documentação de PCMSO, toda a documentação legal vinculada à área da saúde, você tem que ler, analisar, né? Ver quais são os riscos ocupacionais já classificado e fazer uma comissão ali, né, referente a quem vai participar com você, como se fosse uma comissão de prevenção, da CIPA, só que você vai fazer a sua para participar do levantamento, do mapeamento da NR1. Então, geralmente, a gente pega, se tiver psicólogo organizacional na empresa, você pede para participar, se for do RH, você pede para participar, uma pessoa que representa o executivo é legal participar, uma pessoa. Então, assim, as pessoas estratégicas que precisam ouvir para ter um impacto, um engajamento, porque senão você só vai fazer papel. E nosso objetivo não é papel. O nosso objetivo é fazer realmente execução de implementação. Então, o trabalho maior é essa sondagem, é tirar as fotos também, porque se você identificar ergonomia errada, iluminação errada, né, essa parte de equipamentos, você tem que colocar lá no nosso inventário, né? Então, a Uhum. parte qualitativa é a parte da sua consultoria, da sua expertise, da sua análise, do seu olhar, que é o seu relatório. Agora, a parte quantitativa, você já tem um software aí que você acessa, gerencia e sai o relatório prontinho, conforme a validação técnica, as normas obrigatórias, a própria NR1. Então, quanto a isso, eu falei para eles, falei, gente, vocês podem descansar, porque ninguém quer fazer isso aqui na mão. Ficar fazendo em Excel, ficar fazendo informes. A gente está numa era tecnológica, então a gente tem que Sim. adequar, né? Então, essa parte aí, mas claro, você precisa apresentar e interpretar esse relatório, que é o nosso objetivo, né? Então, por que que esse grau aqui, esse risco psicossocial lá na área financeira deu alta? Digamos que lá tem muita pressão. Aí você foi fazer, conforme as respostas dos nossos colaboradores, foi já classificado pelas respostas que o grau é alto, a probabilidade é alta. Deu lá 6, deu 9, grau 6, grau 9, deu alto.
Ali tem que fazer intervenção imediata. Então, no seu plano de ação, vai estar os envolvidos que a gente falou da empresa. Você vai perguntar: qual que é a proposta? Na minha percepção como profissional de saúde mental, aqui a gente vai ter que fazer um desligamento, aqui a gente vai ter que treinar um líder, aqui a gente vai ter que mapear as atividades, as funções e distribuir tarefas. Qual é o plano de ação? E aí você vai colocar lá. Então, que é a parte da consultoria, né? Que é o seu trabalho ali. E outra coisa que eu perguntei, você vai ver na gravação, foi assim: ó, você fez o seu trabalho certo? Ah, e o material do passo a passo que eu estou te falando, eu já subi lá no 5. Se você aplicar NR1 na empresa e voltar nela e 80% dos funcionários foram mandados embora, o que que você faz? Eu perguntei para as meninas, né? Mas o que que você faz? Aí eles, né, uma moça respondeu, eu falei, então, tem que cobrar mais caro, né? Porque você vai ter que fazer o serviço tudo de novo. Se trocou 80% do colaborador, quem preencheu aquele inventário já não está lá, a maioria já saiu. Então, você vai ter que fazer toda a identificação de novo, e o mapeamento de risco, a classificação de novo, e ainda fazer uma reunião bem estratégica, dizendo, não foi cumprido o plano de ação, o tamanho dessa rotatividade, né? Vocês não estão executando esse plano de ação. Então, o risco de uma auditoria, de uma fiscalização, nesse exemplo que eu trouxe, é muito alto. Então, assim, basicamente, eu vou trazendo essa revisão de ontem, porque a gente vai ter alguns estudos de casos, eu vou passar o risco por risco, conforme a NR1, qual que é o risco que eu tenho que classificar? Eu vou passar um por um hoje, a gente vai rever a classificação novamente, a gente vai rever a matriz novamente, e eu vou fazer uma tarefinha, né, que é, classifica para mim esse risco aqui, ó, Márcia, esse risco aqui de depressão. Nesse contexto, né? Esse risco aqui, nesse contexto, qual o risco? Ah, é depressão, o grau tá tanto. Vamos classificar. É severo? Ele tem a probabilidade de aumentar? A gente discute, porque o trabalho do psicólogo é esse. É entender se o grau é alto. Aí eu não tem padrão, é documento personalizado, porque cada empresa tem um clima, tem uma liderança, tem meta diferente, tem cultura diferente, então não dá para você achar assim, ah, eu vou copiar esse material, sabe, e vou colar nessa outra empresa. Não tem Não tem como, jeito. sim. Quando você fala de classificação do risco, a classificação é pelo olhar do consultor, por tudo que ele já apurou, e é ele o responsável por fazer essa classificação, e ele vai ver a probabilidade e o impacto daquilo dali, ou isso é uma questão mesmo da corporação, né? Você conseguir captar isso através de algum questionário e você imputar isso no sistema e depois você ter essa classificação. Como é isso? A classificação, conforme a NR1, ela é pela severidade e a probabilidade. Então, a severidade, o quanto ela vai impactar de fato, vai adoecer. Uhum, E a probabilidade, quando ela vai aumentar. sim, Beleza. mas você Aí capta, você vai fazer é um o consultor, cruzamento. é o Você vai consultor que fazer a sua, capta isso para você vai imputar fazer, dentro do sistema? você Tá. vai fazer a observação e você já vai saber. Só que Uhum. quem que vai confirmar para você? O colaborador. Quando Ah, tá você bom. aplicar o inventário, que é o questionário, rodar ele e o sistema já trazer para você a matriz de risco, você vai olhar e falar assim, sabia. Uhum, E aí tem como você editar também. É responsabilidade sua. Essa é sua, é nossa, uhum. entendeu? É isso aí. Aí a gente faz o cruzamento. Poxa, eu já observei por entrevista estruturada dos líderes e por amostragem de algumas pessoas do operacional, que também não precisa entrevistar todos, você já vai rodar a pesquisa que é o inventário, em todos. A entrevista, você, vamos supor que é 2.000 funcionários e é 1.000 funcionários lá no operacional. Você vai pegar o mais velho, o mais novo, né? Você vai pegar um que chegou a, sei lá, a um ano, você vai fazer uma amostragem. Uhum, E na hora da entrevista, você já vai saber qual que é o risco ali psicossocial. Você já vai sim. pegar isso, você vai registrar, você vai, como a entrevista é estruturada, você já sabe o que que você quer olhar. Uhum. E aí você vai ter certeza na hora que rodar o inventário.
Aí você vai ter certeza. Você vai falar, sabe? E aí? O que que eu faço com tudo isso? Foi o que uma colega perguntou, a Lohane, que chegou e até perguntou, tá, mas e aí? Aí eu falo que a gente precisa fazer algumas adequações de liderança, adequação física, de remuneração, enfim, vamos ter que fazer algumas adequações e eu deixo isso no meu plano de ação. E se eles não fizerem, a responsabilidade vai cair sobre mim? Você tem que colocar no seu relatório. Tem que estar lá no plano de ação a sua orientação. Agora, a responsabilidade é da empresa executar. Se daqui, aí tem situações que a gente não chega na autodiretoria, a gente vai ali no gerente de Uhum. RH, diretor de RH, vamos falar assim, né? Tem empresas que é bem assim, ele é o responsável, então ele resolve. Agora, se esse gerente, se esse diretor pegou essas informações críticas e não subiu, e resolveu uma ou outra e guardou, e depois veio uma fiscalização, e aconteceu de ir bem naquele ponto que você pediu que tinha que melhorar, e não é responsabilidade da empresa, mas quando olhar no seu relatório, a fiscalização vai falar assim, aqui, ó, tá indicando que deveria ter sido feito. A Márcia Cristina, psicóloga, falou que tinha que ter sido feito, vocês não fizeram. Então, o seu trabalho é embasar muito bem o relatório e deixar escrito, né? O Uhum. relatório final. E aí, eu ainda fiz um gesto simbólico, assim, ó, Marcos e Márcia. Aqui tá seu relatório. Uhum. Primeiro dia eu também fiz. Aqui, ó, SESB, área de segurança do trabalho, toma. Porque ele vai fechar o gerenciador de risco ocupacional, que é o GRO, com as informações do seu mapeamento de risco. Ele vai falar assim, opa, a Márcia falou aqui que nessa área aqui de vendas, o pessoal tá depressivo, grau tal, tal. Ela vai lá e vai imputar. E aí ele fecha o risco ocupacional e psicossocial, assina lá, entrega, fechou, acabou. Vai embora. Aí o que a gente ganha também a mais, eu penso que não é nem tanto só na NR1, é na recorrência, no plano de ação. Então, o Marcos vai entregar e vai deixar o plano de ação e vai dizer, olha, eu consigo te ajudar nesse ponto. Que a gente já está aqui, a gente já consegue fazer uma parceria e uma proposta bem atrativa para vocês, para ajudar vocês. Não tem como, é um namoro, você implantou NR1, no mínimo é um ano conversando com o pessoal da empresa. Eles podem Sim. até não fechar com você algum trabalho de consultoria de recorrência, mas eles vão precisar de você no periódico, porque tem que avaliar de novo. Tem jeito. Entende? Aí eu falei, gente, vocês têm noção do tanto serviço? É muita coisa. É, É, e não vão poder fugir disso, né? Então, não. E mesmo pois que é. você for atuar dentro de alguma empresa ou corporação, você tem que saber como é feito para também cobrar as pessoas, né? Uhum. Mostrar ali. Eu vi um vídeo de um. Pessoal, só esperando aí 19h15 a gente já começa. Eu vi um vídeo de um empresário indignado, falando que agora não pode dar esporro nos funcionários, porque o governo acaba com a autoridade dele, que tudo agora é adoecimento, que ele agora, se for dar feedback, ele tem que falar. Olha, por favor, aí tem que alisar bastante para depois falar e depois pedir desculpa, porque esporro, queridos, nossa, É, a fala dele já só ali uma autoritarista, você imagina trabalhar para ele, gravando um vídeo lá, deixando evidência ainda para ele ainda. mas ainda tem muita É. desse tipo de comportamento tóxico, né? Em termos Nossa, de principalmente o Gov, né, lidar. Márcia? É, Gov é um negócio assim de ego, é, de exatamente. hierarquia, de intocável, Exatamente né? isso. Complicado, bem complicado. E às vezes assim, o Gov vai ser muito bom mesmo ter isso daí, o pessoal fica com a orelha em pé, né? Os líderes também, quem tem autoridade ali mais Preconceito, é um alta. preconceito com aqueles que não são e são CLT, né? Porque você tem aí os termos de cooperação técnica, onde você faz, a maioria, pelo menos dentro do Ministério da Saúde, nem é servidor. Ah, Então, tá. se não fosse os termos de cooperação técnica, você não teria nem, era só apagar a luz, porque o que tem de servidor não ia dar conta. Mas os Aí. poucos que têm um preconceito com aqueles que realmente fazem a coisa acontecer, né? Porque a gente fica achando que é todo mundo servidor, mas não é.
a maioria não é servidor, Hum, né? Então, você tem OPAs, você tem os termos de cooperação com a Fiocruz, né? Fiocruz, Friotec, onde as pessoas estão ali atuando, trabalhando e por uma vida, vamos dizer assim, ah, entendeu? E que dominam do negócio, dominam do ambiente, ah, mas que muitas vezes você passa por esse tipo de situação, né? De aham. constrangimento, é bem complicado porque Então tem muito cargo tem, de confiança que também assume um tem muito assédio papel moral. exatamente, um Nossa. papel como se fosse de servidor, mas que não é, né? Ah, Então, você vai vendo aonde isso vai dar, né? tô imaginando aqui. É, Bem nossa. complicado, não é fácil, não. Entrar nesse tipo de ambiente, conseguir implantar, né? Eu estou falando porque eu ainda faço a consultoria da parte de TI com o mapeamento de processos estratégicos do próprio Ministério. Ah, Então, você precisa e faz a parte toda de gerenciamento de risco dos processos, faz tem situações em que a gente trabalha com a parte de políticas públicas, né, fazendo um mapeamento dessas políticas. Enfim, a gente vai. E já é complicado, você entra com outra linguagem quando a gente está falando de riscos ocupacionais, psicossociais, é mas porque quando tá você fala falando. de risco, o que você faz depois é como a gente faz lá um monitoramento daquilo que foi gerenciado, que teve um plano de tratamento para aquele risco. O que a gente chama de plano de ação aqui é um plano de tratamento para aquilo que tem que rodar e tem que acontecer para que as áreas finalísticas que estão lá na ponta consigam entregar ou consigam realizar aquilo que precisa ser feito, né? Mas você vê que às vezes as pessoas não fazem o que precisam fazer, depois vêm as auditorias e cobram, né? Hum, Então, tem um paralelismo aí bem significativo com todo esse trabalho que a gente sabe que é bem exaustivo, mas que também precisa ser comprado, né? E precisa ser colocado em prática. é igual Essa é O Marco falou, né? Vai ter muita resistência ainda, assim, né? Não, eu sim. acho que só quando começar, assim, de fato. Primeiro vamos fazer por papel, vamos falar assim, né? Quer dizer que tem aqui. Depois vem a fiscalização, aumento de ação trabalhista, aumento de afastamento, e aí a coisa vai ficando mais pesada, né? E a gente falou de ISO logo na primeira aula, a gente está É. falando aí de maturidade também, né? É, Então, essa maturidade, essa mudança cultural para esse tipo de olhar que está sendo colocado agora e que todo mundo tem que cumprir, vai acontecendo aos poucos. A gente tem que ter muito jogo de cintura e paciência, né, para fazer a coisa acontecer. mas já é um marco bom para nós, né? Ter colocado já essa questão dos riscos psicossociais, né? Já é um marco importante para nossa classe e tudo mais, mas que alguma coisa, eu falo assim, o SUS não quer pagar a conta sozinho, né? Uhum. É Essa conta é porque alta, viu? a conta é alta. Eu falei assim, peraí, essas empresas vão ter que pagar essa conta. Eu tenho certeza que tem um BI lá, ó, uma inteligência de Sim, dados, sem falando assim, dúvida. lá na televisão, lá da área do Ministério da Saúde, falando assim, olha que conta cara, a gente está pagando muito, com Uhum. medicação, com afastamento, né, com internações. As empresas vão ter que pagar isso daqui, vamos notificar. Eu acho É, que é é mais ou isso menos mesmo. assim, né? Talvez não foi nem por conta assim do impacto do adoecimento, mas pelos dados que vieram gritando, né? Vocês verem pesquisas e mais pesquisas sobre isso, e a conta vem, né, para pagar. Então, tudo que eles puderam, por isso que o empresário vê assim, ah, mais uma conta para a gente, né? O empresário vê assim a visão, né? Mais uma conta para a gente. Mas é isso. Bom, Tá pessoal, bom. muito bom. Vamos começar. Bem-vindos novamente aí nosso terceiro dia. O último dia é com o Dr. Jorge. Ele vai falar mais sobre ansiedade, depressão,
o adoecimento psíquico, né? Eu estou trazendo aqui uma abordagem sistêmica do passo a passo, da burocracia e também do contexto organizacional, mas aí na sexta-feira a gente aprofunda mais nessas questões de CDF, né, de afastamentos psiquiátricos relacionados ao adoecimento mental. Tá? Então, fiquem seguros quanto a isso. É, Ontem a gente explorou bastante a questão do inventário, né? Então, eu vou dar uma pincelada aqui agora para que faça sentido nosso raciocínio em relação. Deixa eu só abrir aqui. Do que a gente vai aprender hoje. Eu quero apresentar um estudo de caso também. Ah, tá aqui para vocês. Tô tentando entender qual que é a janela que eu tenho que compartilhar. Acho que é da web mesmo. Parece um tanto de treco aqui. Sai daí. Gente, essa barra minha aqui. Aí. Oh, meu Deus, eu parei a gravação. Não foi? Não, né? Compartilhamento. Gente, calma aí. Calma aí, vai. Tá gravando. Eu cliquei, foi no parar em compartilhamento. Deu. Agora tá vendo? Sim, Pra ver se vocês estão vendo a mesma tela que eu. Peraí. Sai daqui, gente. Aí. É esse aqui. Vocês estão vendo passo a passo? sim, Tá. É esse aqui mesmo. É, Ontem nós falamos sobre o planejamento da avaliação, né? Então, eu vesti meu uniforme, estou indo para a empresa, como que vai ser esse planejamento da avaliação para você pensar na equipe que vai participar dessa avaliação, que vai representar as áreas da empresa. Então, a gente precisa entender qual é a estrutura da empresa, pegar o organograma, dividir a empresa se tiver unidades e atividades. Essa empresa ela tem 5 filiais, ela está em 5 estados, então você precisa fazer essa organização para você planejar a sua atuação. Ou ela tem 5 unidades aqui mesmo no estado, ou essa empresa é uma hold, e essa empresa ela tem área comercial, ela tem no agro, ela tem hospitalar, então qual a unidade, qual a atividade, quantas pessoas trabalham, qual a estrutura organizacional, porque você precisa formar os grupos, né? E por que grupos? Porque você precisa mostrar tanto a média geral da empresa, no sentido das classificações, vai trazer, mas também por área, porque de repente o clima ali do RH, ele é positivo, mas o clima do comercial, a liderança lá é terrível e é negativo. Então, você precisa agrupar as áreas para aplicar o inventário. O que que é o inventário? A pesquisa dos riscos psicossociais, o mapeamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tá? E aí você começa a coletar, fez, né, a parte aí da equipe, você começa a coletar evidências, que é o inventário, a identificação. Mas também você precisa fazer as entrevistas, a visita em campo, as entrevistas, abordar líderes, trabalhadores, análise de documentos. Você vai lá no RH, você pede indicadores do absenteísmo, da rotatividade, caixa, está tudo escrito aqui, vocês vão seguir nesse mapa mental aqui. Vai lá no SESMIT, pede, né, o PCMSO, toda a documentação é legal referente à saúde e segurança do trabalho, você deve ter acesso. Já tem GRO? Então pede o GRO. Já tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco? Então pega
porque você precisa deles para identificar com os olhos ali do médico, do engenheiro de segurança, enfim, quais já são os riscos existentes naquele ambiente de trabalho. Então, você precisa estudar a empresa. E aí você vai agrupar os fatores, né, pensando, tá, aqui a demanda de trabalho, eu acredito. Aí aqui a Márcia perguntou, é minha observação, sim, você vai agrupar os fatores, vai pensar, poxa, aqui é a parte qualitativa, eu estou agrupando aqui, eu entendi que aqui tem uma demanda alta de trabalho, aqui tem controle e autonomia, aqui vai ter a parte de suporte social e relacionamento. Então, você vai já depois dessa investigação ali, que você falou com algumas pessoas, que já pegou documentação, você vai fazer análise mesmo, né? E aí você vai fazer a identificação e descrever esse cenário. Quem é exposto, com que frequência, com que duração, qual é o contexto, documentar, trazer evidências, trazer trechos de entrevista, trazer indicadores da área de RH, tá? E essa aqui é a parte que o menino chora e a mãe não vê, porque você precisa ter esse perfil mais analítico. Se você gosta de estudar, se você gosta de fazer artigos, se você gosta de fazer as próprias atividades, né, recomendadas, quem tem mestrado, quem tem doutorado, aí não vai ter nenhum problema para fazer isso daqui. Precisa estar com as normas da ABNT no fio do bigode. Assim, acredito que todos aqui saibam o que que é a norma aí, né? Em relação à formatação, tudo mais. E aí você precisa fazer, então, a classificação, né? E a avaliação dos riscos. Então, o que que a gente vai falar? A gente vai falar aqui que a NR1, ela permite você escolher algumas técnicas, né? Então, eles já recomendam que qualquer ferramenta que você for usar tenha uma certificação e seja, de fato, seguida por alguma certificação, seja a BNT. Aí tem uma outra aqui que é um nome mais, uma abreviação em inglês, eu vou passar ela aqui para vocês pegarem, mas está no material. Ou seja, ela tem que ter validação, tá? Então, por isso que eu falei, não vai comprar forms aí desses pessoal que fica vendendo a R$ 47,90. É que a gente vê, né? Não vai também tentar fazer sozinho, no Forbes, no Excel, não, a gente precisa ter uma ferramenta validada. Por isso que eu já trouxe a ferramenta para vocês. Depois que a gente escolher a técnica de avaliação, que é o que eu vou colocar aqui, que é a parte da matriz 3x3, do grau, que você vai atribuir notas, né, dentro dessa avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, você vai entender se a probabilidade daquele risco tem uma frequência, se ele ocorre raramente, ocasionalmente, frequentemente, continua, né? Se ele tem uma constância. A severidade, você vai ver se esse desconforto ele é temporário, se é afastamento. O caso daquele risco, por exemplo, quem é exposto muito à questão de ansiedade, dependendo do contexto que você for mapear e identificar, ele vai afastar, dependendo ao risco ocupacional que ele já tem, por exemplo, que ele tem um risco muito alto de acidente, de amputação, por isso que tem que ler o material, qual é o risco que ele já tem ocupacional por trabalhar ali, e ainda com esse risco psicossocial relacionado ao trabalho elevado. Então, qual a probabilidade dele afastar, dele ter um comprometimento funcional, a produtividade dele cair, dele ter um transtorno clínico, né? Então, aí vai ter que avaliar. É sério? Esse aqui é sério, isso aqui é além da organizacional, isso aqui é além da NR1, esse aqui, essa avaliação desses fatores psicossociais relacionados ao trabalho, você vai ter que pegar um DSM, você vai ter que ler sobre ansiedade, sobre depressão, sobre burnout, sobre todos esses contextos, porque você vai dar uma pontuação ali,
que vai mostrar o impacto do trabalhador se ele continuar. Aí, se você colocar leve, vamos colocar aqui na escala, todo mundo mentiu. Os funcionários, não teve ninguém com coragem de falar a verdade. Tá tudo bom, né, Márcia? Tá tudo maravilhoso, porque se eu colocar aqui a verdade, eu vou ser mandada embora. Existe ou não existe esses casos? Existe. Mas você percebeu que não é essa a realidade. Ué, mas esse resultado desse inventário, desse questionário que eu rodei aqui, não está compatível com o que eu vi, com o que eu li. Olha o risco que está isso aqui. Então, você, como profissional, vai lá colocar a evidência, os seus trechos, como a gente colocou aqui, de que sim, ele é exposto a um risco psicossocial maior. Você vai fazer a classificação com um grau maior, tá? Então, é sério isso daí. Aí, nessa metodologia 3x3 a gente mostrou aqui, né, é, como que é feito esse cálculo, como que é considerado alto, médio e baixo. Então, por exemplo, a probabilidade baixa, improvável de acontecer, média pode acontecer de vez em quando, alta pode acontecer com frequência ou é contínuo, a severidade. Baixa também é impacto leve, a número um, né? Que a gente coloca números lá. Leve, com pouca consequência, o impacto é moderado, quando é a média, gera desconforto ou perda parcial, e a alta, que é o impacto grave. E aí, grave. E aqui a gente faz um exercício, por exemplo, a sobrecarga mental, é, por excesso de demanda de trabalho, vai trazer a probabilidade. Qual que é a probabilidade disso continuar se não mudar? Alta, porque é diária e recorrente, né? E qual que é a severidade desse mesmo fator psicossocial relacionado ao trabalho, sobrecarga mental por excesso de demanda? Qual que é a severidade? Qual que é o grau de acontecer um adoecimento? Aí colocou média, porque gera estresse, queda de performance e absenteísmo. Mas aí ela coloca uma classificação que é, mas qual que é a avaliação final desse risco? 3 vezes 2 é 6, o risco é médio para alto. E aí a gente traz aqui embaixo a tabelinha explicando, né, de 1 a 2 risco baixo, de 3 a 4 risco médio, de 6 risco alto e de 9 risco crítico. Então, é o que a norma pede para a gente usar essa metodologia de classificação. Então, foi isso que a gente falou, tá? E tem as outras etapas aí que a gente fala do monitoramento, do plano de ação, o momento que você vai entregar isso para o PGR, ou o momento que você vai entregar isso para a área de SESMIT, você pega tudo isso que a gente acabou de dar exemplo, toda a classificação de todos os riscos, porque assim, imagina se você for fazer isso na mão, claro que não é o caso, porque se for fazer na mão, primeiro você vai ter que fazer uma formatação assim fantástica, né? Tem que voltar lá como é que chama aquela aula que a gente aprende a formatar os artigos? Tem lá aula de científica, alguma coisa assim, normas científicas, alguma coisa. Você vai ter que voltar lá porque você vai ter que. Só que eu estou te dizendo que essa empresa às vezes tem 10 departamentos. Você vai fazer a classificação dos oito fatores 10 vezes em departamentos, em grupos diferentes. Então, por isso que eu falei em relação à ferramenta. Não dá, a gente está na tecnologia hoje. Qualquer um hoje tem um celular. Ah, mas lá na, na unidade tal, a gente tem um pessoal lá mais velho, eles não são muito adeptos à tecnologia. Tem um senhor lá que não tem nem WhatsApp. Ok, isso aí a gente vai adaptar e ele vai preencher manual e a gente inclui no sistema, sem problemas. Mas não dá, realmente. Senão você vai demorar muito tempo, né? O trabalho vai ficar muito pesado. Beleza, então a gente chegou na tabela. Ah, só para reforçar, falei isso ontem, mas reforçando, para quem também não estava, a gente não pode confundir as características individuais com os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que é o quê? Até Deus vai, a Érica não gosta de trabalhar com a Ludmilla. Elas têm um problema pessoal. Não, né, gente? Não vai trabalhar nessa informalidade. Aí eu também coloquei que
Se tem um colaborador adoecido, um, o grupo, aí você vai ter que fazer uma avaliação psicossocial desse um colaborador. Para quê? Para ver o porquê que ele está adoecido. Ele está adoecido porque ele já veio adoecido, esse adoecimento dele já é crônico, ele está com problema em casa, porque a gente olha sempre o coletivo. Se um está adoecido, não quer dizer que o grupo vai adoecer, mas se o grupo estiver adoecido, é porque o ambiente adoece. E aí a gente tem que olhar e observar isso, tá? Então, eu cheguei na área comercial, percebi que tem uma pessoa que o líder já disse que ela está com isolamento social, que a produtividade dela caiu, apenas ela. Então, a gente pode pegar ela e fazer essa avaliação psicossocial para a gente validar o nosso relatório, de que está a área ok, os riscos da área é baixo, mas que aquela profissional ali tá adoecida, né? Então, é mais para questão de validação do relatório final. Aí você vai identificar, né? O porquê que ela está adoecida, se é questões que vieram antes ou relacionadas ao trabalho, ao ambiente. Aqui eu trouxe as escalas, né? Que a gente também leu, e o material já está lá no Simpla, é, a portaria número 14 do CRP, que ela comenta toda a NR1, trecho por trecho. E aí a gente leu o primeiro parágrafo lá, falando da responsabilidade também do psicólogo, né? Em relação às avaliações psicossociais, ele aborda o contexto organizacional, o contexto laboral. Então, a gente leu quais são as áreas, num contexto de lista de adoecimento dentro do trabalho, né? Então, eles trouxeram ali uma relação indicando os aspectos do adoecimento ali, quando acontece aquilo, né? E a gente percebeu que é gestão pura, né, gente? É gestão, é liderança, né? Então, claro que tem os recursos, nós vamos ler aqui sobre isso também, estudar sobre isso, mas no resumo final que a gente percebe é a estrutura organizacional, a liderança, a comunicação, a divisão de tarefas, a avaliação de perfil para se a pessoa tem ou não compatibilidade para atuar naquele cargo. Tudo isso vai somar esse fator de risco psicossocial baixo ou alto, né, com a probabilidade alta, com a severidade maior, né? Então, a gente percebe que realmente é gestão organizacional desse ambiente. Tudo certo até aqui, então deixa eu ver quem está na sala, vamos ver quem chegou. Cadê a Duda? Não conseguiu entrar? Falou com ela, pessoal? Sim, falamos com ela, estamos enviando vários links, mas ela não está conseguindo entrar. Não sei o que está acontecendo, se é problema na Tá plataforma, se dando, é cadastro. o aplicativo, a plataforma não está permitindo o acesso para ela. Ela abriu um chamado, eu vou abrir um chamado aqui também. Você Já mandou o link tentamos de todas certinho? as formas. O nome Hã? dela aparece lá na plataforma? Aparece, mas Aparece. aparece que ela não fez o check-in. Então, não é Isso. pelo e-mail que ela tem que entrar? Ela já tentou pelo e-mail, por telefone, computador, tudo. Credo, gente, que horror. Mas ela falou que tudo bem, que ela vai assistir a aula depois gravada e amanhã ela entra. Oh, Não, meu infelizmente. Deus, que frustração, ó. Eu tô pondo a menina É, exposta aos riscos. vai dar certo. Ter ansiedade, né? Ela entrou hoje, não entrou? Não, beleza, então vamos continuar. Essa aqui tá. Só para repassar, que eu vou começar a falar item por item aqui, a gente precisa entender que algumas escalas de fatores já são negativas por si só. Por exemplo, as exigências laborais, supressão emocional já é um fator negativo. Então, ele estando baixo, acaba se tornando positivo, entende? Por exemplo, um ritmo de trabalho alto, né? Que é essa questão da exigência, e ela já é um fator negativo, então, quando ela aparecer no relatório que ele está alto, a severidade deve, assim, fica mais intensa. Se ele está baixo,
acaba se tornando positivo, porque já é uma escala que coloca a pessoa a risco, né? Então, vamos abordar agora essa parte aí que eu gosto bastante, que é dos fatores, né? Então, falando de autoeficácia, a gente falou um pouco ontem. A autoeficácia, pessoal, é quando o indivíduo ele sabe da capacidade dele, ele entende que ele consegue alcançar os objetivos, ele já tem a determinação do que ele quer fazer, das metas, né? É tão bom quando você fala com um profissional que ele já sabe o que ele busca, ele já sabe o que ele quer, ele já traz aquela autoconfiança, ele tem um autoconhecimento, ele já sabe os fatores de desenvolvimento profissional dele, ele já entende com quem ele quer trabalhar, né? O cara é decidido, a pessoa é decidida, a mulher é decidida. Então, essas espécies de certeza manifestam-se nas confianças, nas próprias competências, nos compromissos, com ações direcionadas a metas estabelecidas. Então, o indivíduo que tem autoeficácia, ele geralmente não adoece fácil no ambiente, não. Porque ele não vai ficar nem para adoecer, né? Na verdade. Ele não vai ficar nem para adoecer. Porque ele já tem ali um comportamento de confiança, então muitas questões não internaliza para ele. Não internaliza. Ele é bem maduro nesse sentido, né? Então, autoeficácia é um dos pontos que a gente avalia. Outra questão é a atenção ao comportamento seguro, que é o quê? Tá aqui, faltou os dois pontinhos aqui, depois eu vou colocar. É o quanto a empresa percebe que ela é responsável pela saúde e segurança do trabalho e coloca isso para o trabalhador. Então, o quanto o trabalhador age em relação à segurança no ambiente de trabalho. Então, esse indivíduo, ele tem a percepção que ele precisa tomar cuidado, que ele é exposto a risco, ele precisa usar os EPIs, ele é bem treinado, ele é bem orientado, e ele também assegura a segurança do colega. Se ele vê falha no processo, ele aponta, porque ele foi bem treinado. Então, avalia muito a percepção do funcionário em relação a esse ambiente seguro, a esse comportamento seguro, e também o quanto ele colabora com os colegas, também sugerindo ali recomendações de melhorias, compromisso coletivo, indústria, né? Empresas que trabalham aí com produtos perigosos, produtos químicos, biológicos, realmente trabalha bastante isso daqui, né? A área de petroquímica, aviação. Aviação, nossa senhora, a gente presta serviço para aviação aqui. Eles, assim, são supervisionados de uma forma assim, como a área de combustível, né? A gente também presta para combustível, para serviço. Então, as normas regulamentadoras têm que estar em dia, documentação tem que estar em dia, treinamento, são severos com isso. Mas, em algumas outras empresas que talvez o ambiente não tem um risco alto ocupacional, mas também não tem fiscalização, por exemplo, a gente também presta serviço para o agro, então tem o confinamento de gado, pecuária. Lá também ele tem que estar de bota, ele tem que usar, né? Quem é o vaqueiro, por exemplo, ele tem que usar, eles falam de traia, né? A traia correta, que é o porta-objeto ali, né? Ele tem um negócio de. Eles são expostos a quê, né, gente? Ao animal. Então, o animal, se vier brabo lá deles, quebra a perna, quebra braço, dá, né? Então, eles têm as proteções que tem que usar, sabe? E são proteções, assim, mais rústica mesmo, né? E alguns usar chapéu por conta do sol, passar protetor solar, né? Usar luvas quando vai fazer manipulação do animal, tem uma luva que vem até aqui. Então,
Também tem isso. E se essa empresa não fiscaliza, ela expõe esse colaborador ao risco, mas o quanto esse colaborador está consciente que ele precisa utilizar e por que eles precisam utilizar. Nas plantações, é, que é a parte ali esqueci o nome, tem a parte também, da pecuária também tem, da agricultura. Na agricultura tem muita questão de pulverização, jogar veneno, né? Adubo, enfim, tem a parte aí biológica e química. E em algumas propriedades rurais, o próprio capataz, o próprio vaqueiro que não tem informação nenhuma de manipular esse tipo de medicação, né, de produto, vai lá jogar produto, é muito carrapato, é muito mato, né, no mato, perto da cerca ali para morrer, para não o mato não invadir a cerca, para fazer, né, o trieiro que eles falam para eles andar e fazer a vistoria. E aí eles inalam, porque não usa a máscara, ou muitas vezes não higieniza a mão, não usa luva, e eles se intoxicam direto, direto. A gente tem notícia aqui de colaborador que foi passando mal para o hospital, e tem alguns que chegam a óbito, morre com algum tipo de doença que foi adquirida no ambiente de trabalho, porque manipula esses produtos sem orientação e tudo errado, né? Então, acontece isso também em algumas profissões. Dei exemplo aqui no que eu lembrei, mas vocês podem trazer outros. Exigências laborais. O que é isso, né? Dentro da escala da exigência laboral, deixa eu só subir aqui para vocês verem. Ela é negativa, né? Todas são negativas. E aí tem esses fatores que intensificam essas exigências laborais. Então, a gente vai ver os fatores aqui. Então, para falar da exigência laboral, o quanto esse colaborador ele tem a percepção das demandas. Se essas demandas são altas, se compromete a saúde, o desempenho nas atividades, a falta de recursos para trabalhar também, né? Isso aí em relação às demandas excessivas. E aí, nesse sentido, recomenda-se que nessa escala seja utilizada a escala de recursos organizacionais, tá? Que é sobre as exigências laborais. Então, ela vai avaliar os recursos disponíveis na organização, o que vai mitigar o impacto das demandas causadas pela natureza do trabalho e pelo ambiente laboral. Aí, as exigências desse fator conflito de papéis laborais, exigências cognitivas, supressão emocional, exigências qualitativas, insegurança laboral, imprevisibilidade e ritmo de trabalho. Aí já vou começar a fazer um exercício aqui, perguntar para vocês. Eu vou explicar um pouco aqui sobre conflito de papéis laborais, e aí eu quero que vocês já pensem que tipo de risco de adoecimento pode ter esse trabalhador se tiver uma severidade alta e uma probabilidade alta. Aí você vai falar assim: é depressão, é ansiedade, é burnout. Você vai pensar, né? Ele vai. Que tipo de. Ele vai afastar? Ele vai desenvolver um transtorno? Ele vai cair a produtividade? Mas vocês vão pensando se você já está avaliando, sabe? Já vai fazendo esse exercício. Conflitos de papéis laborais. Examina a percepção de um trabalhador sobre a necessidade de assumir tarefas e responsabilidades que se desviam das atribuições formais pré-definidas e que não estão claramente descritas nos papéis profissionais. São avaliados por meio de aspectos como desvio de função, conflitos éticos e dificuldades em fixar prioridades. Então, desvio de função, eu tenho a minha função e ainda tenho que fazer a função de mais dois. Se essa severidade ela é alta, né? Se essa severidade, deixa eu achar aqui, acho que está aqui ainda.
Se a severidade dessa pessoa que trabalha com desvio de função é alta. Não, não tá aqui, não. Acho que tá aqui no. Tô, tô com a memória boa, viu, gente? Tô com a memória boa. Vou pôr uma cola aqui para você. Aqui. Se essa probabilidade é alta, cadê a cola que eu quero deixar para vocês aqui, gente? E a severidade também, ela é média, vamos falar assim, a probabilidade de aumentar o trabalho, de continuar, porque tem poucos funcionários, a empresa é bem enxuta, hipoteticamente falando. Sabe? Porque se tem desvio de função, pode ser que a empresa é bem enxuta, né? Poucos funcionários. E aí ela precisa. E a severidade dele é baixa, média ou alta a severidade? O que vocês acham desse fator de desvio de função? Eu acho que é alta. É alta? Eu acho que é. Nossa, meu mouse aqui tá horrível. Ó, e vocês, quem mais? Quem acha que é médio, a severidade. Aqui, ó, ele falou alto. O impacto é grave, pode causar adoecimento, afastamento e acidente ou falha crítica. Aí eu coloquei que é alta a probabilidade que acontece com frequência, ou é contínuo. O que vocês acham que a severidade aí dessa situação que a gente trouxe, ela é baixa, média ou alta? O Marco falou que era o próximo. Também acho que é alta. Porque no caso do desvio de função em empresa pequena, a probabilidade é alta e tende a se repetir, né? Porque como a empresa é pequena e tem poucos funcionários, então tende a Só, se repetir ali o desvio de função. só lembra que a severidade, ela vai indicar a intensidade do adoecimento. Então, para a gente fazer uma avaliação dessa, vocês concordam que a gente precisa ter mais informação? Por exemplo, tem quantos anos que essa pessoa está nessa situação? Entendeu? Como que é o ambiente, o clima do grupo? Imagina ela trabalhar com desvio de função, com líder tóxico e uma pressão na cabeça, não é? Aí é altíssima, né? A pessoa já está doente, na verdade, né, gente? Aí eu estou trazendo só essa reflexão para vocês pensarem, tá? Então, a gente for fazer a tarefinha, para vocês já, quando eu explicar aqui, você já imaginar você fazendo a classificação, entendeu? Você já imaginar. Beleza, então vamos lá. Nos subfatores ali, em relação a esses recursos, em relação a essas exigências que a empresa exige aí do colaborador. Exigências cognitivas. Avalie a presença de demandas cognitivas no trabalho com base nas percepções dos profissionais. Isso é, a intensidade com que o funcionário é solicitado e gera novas ideias e toma decisões rápidas. E a tomar decisões rápidas. É o seguinte, o que eu estou dizendo aqui? Que as coisas mudam muito na empresa, e cada vez mais eu te dou trabalhos desafiadores, que você precisa se atualizar, que você precisa estudar, e que cada vez mais eu preciso que você tome decisões a curto prazo, rápido, e que, por exemplo, sabe quando a pessoa te entrega assim, Marco, ó, olha, a gente tem que apresentar um relatório do levantamento do anual, do ano todo lá da contabilidade. Nós temos que fazer o fechamento. Tá tudo atrasado. Tá tudo atrasado. A gente está na reta final de fechar, de transmitir, de entregar. E aí você precisa fazer.
a demanda vai exigir uma cognição enorme da pessoa, ela vai ter que intensificar, aprender, buscar onde estão as coisas, vamos pensar assim na área de contabilidade como exemplo, para ela fechar. É uma pressão muito louca, tem que entregar, senão dá multa. Bora. Gerar novas ideias e tomar decisões rápidas. E aí? Vamos pensar. A probabilidade. Aí eu tenho que ver o contexto, né, Marco? Por exemplo, olha, acontece esse tipo de exigência mais severa, mais intensa, sempre no final do semestre. No semestre, por exemplo, no departamento pessoal, sempre no final do mês é o fechamento de folha, né? Então vai avaliar ali, por isso que o questionário o funcionário responde, né? Também. Vai avaliar ali a severidade também, o período, para mim avaliar também essa probabilidade. Ah, a probabilidade de acontecer de novo, eu penso que ela é baixa. Por quê? Porque é uma vez no ano que acontece isso aqui. Ah, não, não é uma vez no ano. Isso aqui é todo mês desse jeito. Então, aí é alta, é recorrente. Entendeu? Por que que a gente tem que fazer essa sondagem do contexto? Supressão emocional. Aqui ficou claro das exigências cognitivas? Ficou claro? Supressão emocional. Investiga a frequência com que o trabalhador nota restrições a expressões livres das emoções no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Assim, é aferida pela regularidade com que o funcionário sente-se compelido a ocultar emoções no ambiente de trabalho. Olha o que é isso, hein? E aí, você vai lá no relatório falar assim, ó, dentro das exigências laborais, lá na área comercial, a gente notou que tem a parte de supressão emocional. O que que isso traz para a gente de adoecimento? Vocês aí, profissionais da área da saúde, se eu trabalho num ambiente que eu não posso me expressar, que eu joguei isso no grupo hoje lá, um videozinho. Eu posso falar, eu sou interrompida, eu oculto as minhas emoções. E aí? Que tipo de doença vocês acham que também é psicossocial? Com certeza, ansiedade, depressão, burnout, né? É isso aí, é esse exercício que a gente tem que fazer cada vez que a gente entra num tópicozinho desse, tá? Exigências quantitativas. Analisa, né, a parte da percepção de um sujeito, sempre falando aqui do colaborador, do trabalhador, né? A quantidade de tarefas a serem executadas e o tempo disponível para concluir. Nesse sentido, compreende as observações de um trabalhador sobre os tempos insuficientes, as sensações de sobrecarga e as demandas excessivas. Então, a gente sobrecarrega, além lá das exigências de cognição, tem também as exigências quantitativas de tarefas. Insegurança laboral, observa a percepção de um trabalhador sobre a instabilidade do emprego e sobre o risco de perder a posição. Avalia as preocupações de um sujeito em relação às possibilidades de ser demitido e de precisar encontrar um novo emprego na área. Isso é de moral, né? Nossa, não tá bom aqui para você, ó, a porta tá aberta. Ixi, tem líder que fala isso demais. Ameaça mandar embora. Tem rotatividade alta já naturalmente na empresa, a pessoa já fica instável. Ninguém para nesse departamento, ninguém para nesse cargo. Ixi, é mais um chegando, né? Imprevisibilidade.
vai ver pela percepção do trabalhador a instabilidade e a imprevisibilidade das rotinas e dos trabalhos e dos processos no trabalho. Esse fenômeno realça a frequência com que o profissional enfrenta mudanças repentinas e imprevistas, assim como a ocorrência ou a ausência de informações antecipadas, que antecipa essas mudanças. Gente, olha, né, que isso aqui é organizacional pura, né? Aí, quando a gente fala o assédio moral, não é mais assim só sobre líder e liderada, tem entre pares também, os líderes das áreas, né? Então, por exemplo, tem área que fala assim, amarra informação, não fala, não passa só para prejudicar o outro. Tem líder que não passa, sabe da informação, sabe que a outra área tinha que ser informada. Ah, eu já fiz a minha parte, ele que se vira, já mandei o e-mail, ele que se vira. Então, assim, quando a empresa também só trabalha com apagando incêndio, quando você pensa que você tem que fazer A e não, você não vai fazer isso, não, você faz B. Ritmo de trabalho. Constata a percepção de um trabalhador sobre a velocidade, a intensidade e a quantidade de tarefas realizadas em ambiente laboral e abrange a dinâmica operacional e a pressão temporal exigida dos funcionários durante o desempenho das funções. Principalmente produção, né? Indústria. Você tem que ter velocidade, você tem que ter constância, você não pode errar. Call center também, área de atendimento. Tem que fazer tantas ligações. Não pode, até o tempo que você fica no TMA, tempo de atendimento, médio de atendimento, que você fica com a pessoa não pode passar de 10 minutos. Você tem que resolver logo, senão você estoura seu TMA. Tem um indicador lá falando se você está dentro. Pondo pressão no seu tempo inteirinho. Ai, credo. Socorro. Eu vou falar assim, né? Se for fazer uma avaliação psicossocial minha para trabalhar com esse negócio aí, eu já tô adoecida antes de entrar. Pensa, gente. Ó, chegou mais gente aí, a Neuci chegou. E aí a gente vai para recursos organizacionais. Vai investigar a percepção do colaborador sobre, sobre os diferentes aspectos, né, proporcionados pela empresa, os que facilitam o desempenho e a satisfação no ambiente laboral. Esse fator a gente distribui entre autonomia no trabalho, justiça e respeito, possibilidade de desenvolvimento, recompensa, transparência no papel laboral e reconhecimento. Recursos organizacionais. Aí tem aqui os fatores bons, né? Vamos falar assim. O quanto eu tenho autonomia para trabalhar, o quanto eu sei, né? Entendo também das tarefas que eu tenho a executar. Engloba as possibilidades de delimitar quantas atividades são realizadas, a capacidade de sugerir e implementar mudanças, a liberdade para melhorar e desenvolver, né? E o desempenho das funções. Então, assim. Ter autonomia é muito bom. Líder que trabalha, não só líder, como qualquer colaborador que trabalha com autonomia, tem uma relação mais de confiança entre pares, liderados, tem uma segurança psicológica, a produtividade é boa, ele entende que hoje ele não consegue fazer isso, ele pode deixar para amanhã. Ele tem uma boa comunicação também, desenvolve várias coisas boas quando a gente dá autonomia, quando a empresa entrega autonomia, né? Tem empresa que não dá autonomia nenhuma. Não dá. Principalmente, assim, alguns órgãos que são mais departamentalizados, instituições que são mais departamentalizadas, você às vezes quer. Imagina, gente, a gente trabalhar no Gov. E aí eu vejo isso muito acontecer, né? Que a gente tem clientes do Gov. Aí você vai lá e faz o seu trabalho e fala assim, mas para concluir, para a pessoa pegar, sei lá, um benefício, passa pelo seu departamento e por mais dois. E aí, para você finalizar o seu,
Tem que vir esses mais dois departamentos têm que finalizar o processo. Então você fica sentindo assim, cara, eu queria entregar, eu queria fazer, mas eu tenho que esperar o processo de trabalho chegar aqui para ir. Aí você está vendo que o processo está parado, não porque é algum erro, mas porque não estão fazendo. Estão deixando de fazer aquilo. Então, a angústia que deve dar para quem tem responsabilidade, porque tem uma autocobrança. Meu Deus, que povo lento que não me entrega as coisas logo para fazer, para terminar o meu trabalho. Meu trabalho está acumulado aqui. Olha que agonia que dá, porque o outro terminou a parte dele também, e eu também não tenho autonomia para ir lá e tentar ajudar ele. Ó, o que que eu posso te ajudar? Não posso interferir. No golfe tem muito isso. Aí imagina, né, o clima que esse negócio gera, né? Justiça e respeito, pessoal, é outra parte de recursos organizacional. Aí vai avaliar a percepção do funcionário sobre a equidade na resolução de conflitos interpessoais, a imparcialidade das decisões e o respeito mútuo no ambiente de trabalho. Vai incluir aspectos como equilíbrio na distribuição de recursos, na tomada de decisões e do reconhecimento de esforços individuais. Gente, se vocês prestarem atenção, todo mundo aqui que está aqui na aula, tudo que está escrito aqui vai ser base para o seu relatório. Se nesse aspecto justiça e trabalho você precisa escrever um relatório, aqui está a base para você. A percepção é que não existe equidade na resolução de conflitos interpessoais. Então, essas palavras chaves que vai embasar seu relatório já está aqui, né? A imparcialidade nas decisões. Então, todas essa tradução aqui dos fatores, dos riscos, você já tem, então, assim, para montar o seu relatório. Esse aqui eu já subi lá no 5, tá? Possibilidade de desenvolvimento. Vai ressaltar a percepção de um trabalhador sobre as oportunidades oferecidas pela organização, plano de carreira, né, gente? Em relação ao seu crescimento profissional e os aprimoramentos de habilidades. Nessa perspectiva, são evidenciadas pelas presenças de iniciativas voltadas ao desenvolvimento contínuo dos trabalhadores, além das orientações sobre como melhorar o desempenho do trabalho. Então, empresas mais estruturadas, ela tem plano de carreira, né? E aí, lá você vai ter as competências comportamentais, que você precisa desenvolver, vai ter seu plano de desenvolvimento individual, né? Então, aí, vamos colocar que você identificou que não tem, né? Que o funcionário disse, olha, eu não vejo possibilidade de crescimento aqui na empresa, né? Eu não vejo perspectiva, eu não vejo iniciativa voltada para o desenvolvimento, eles não dão treinamento. Aí você vai colocar lá, são evidenciadas ausências de iniciativas voltadas para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. A cola já está aqui prontinha para vocês. A cola no sentido positivo, né? Porque às vezes falta palavras para a gente montar um relatório. Possibilidade de desenvolvimento também. Eu falei aqui, né? Acho que já. Já. Recompensas, que é, né, ser recompensado. Então, é como o trabalhador vê o retorno que ele ganha de trabalhar ali na empresa, a oferta do plano de carreira, a adequação de remuneração, as expectativas, os benefícios, auxílio saúde, odontologia, tudo isso é recompensa, os benefícios, se tem é, trabalho mais social referente à família também, né? Ah, geralmente assistência médica é só para o colaborador, não é para a família. Então, isso às vezes pesa, né? Então, lá, ó, e sua família. Transparência do papel laboral. Aqui. Vai enfatizar o grau em que o funcionário percebe clareza nas relações, nas expectativas e nos objetivos de trabalho. Abarca a compreensão das tarefas a serem realizadas, das metas a serem alcançadas e dos critérios de desempenho a serem avaliados. Aqui no nosso estado, isso
que é um desafio para a grande maioria das empresas. Não tem o desenho do descritivo da função, né? Não coloca qual é a meta. A gente teve um problemão aí, porque uma empresa contratou um vendedor e não fez o plano de recompensa, de comissão, não definiu nada na hora durante o processo seletivo que estava fazendo isso, né? E aí fica assim muito complicado, porque isso é feito de acordo com as metas estratégicas da empresa para a gente descer, né? Enfim, essa é a parte da transparência do papel laboral. O quanto o colaborador percebe essa clareza. Reconhecimento, né? Então, vai realçar a percepção de um colaborador sobre o grau em que a gerência e a organização valorizam os esforços e os recursos individuais. Sou reconhecido? Então, esses reconhecimentos podem vir através de elogios, prêmios, promoções, até feedbacks. Reforçando, então, o senso de pertencimento desses funcionários no ambiente. Contribui para o engajamento das pessoas no trabalho também. Muito bom, né? Ter esse reconhecimento do esforço, ter elogios, promoções, enfim, é a parte de reconhecimento. Então, a gente vai ver o quanto esse colaborador percebe que ele tem esse reconhecimento. E a gente agora vai falar da parte de relações com grupos sociais, que eu achei muito interessante a norma trazer o ambiente da família para o trabalho, né? Do impacto que essas relações do grupo social impacta no colaborador, não só dentro do ambiente, mas também entre a família e amigos. É bem interessante. Então, essa escala ela é composta por três fatores, que é família-trabalho, conflito-trabalho, conflito família-trabalho, conflito trabalho-família e suporte família e amigos. Olha que interessante, isso faz muito sentido, principalmente para as mulheres, para as mães. Eu já vi muitos casos assim em relação a esse tipo de conflito, né? E tem empresa que tem essa cultura, né? Quando a mulher é engravida ou quando a mulher volta de licença maternidade, eles já, né, deixam ali, eu dei o exemplo ontem, né, de algumas penalidades que os profissionais sofrem quando vem, né, de afastamento, que não tem como realocar ali naquela mesma função, ou não tem, deixa a pessoa sentada, sem fazer nada o dia inteiro. A gente deu esses exemplos. E em relação à família e trabalho, é assim, ó. Vou ler aqui para vocês. É o grau em que as responsabilidades e as demandas familiares interferem negativamente no desempenho e no comprometimento laboral de um indivíduo. O foco é entender os níveis de tensão e sobrecarga que surgem quando as obrigações familiares e os deveres profissionais se sobrepõem, resultando em casos de estresse, em redução da produtividade e em potenciais problemas na gestão do tempo e das prioridades estabelecidas pelos colaboradores. Isso é muito real, né? Então, a partir da hora que ele tem essa sobrecarga emocional negativa, que as problemáticas da família começam a interferir no trabalho, traz esse adoecimento também. E aí também tem ao contrário, é quando o trabalho começa a atrapalhar a família. Olha que interessante. E real, né? Muito real. E aborda o impacto das responsabilidades, das demandas laborais na vida da família de um sujeito. O objetivo é compreender o nível em que as obrigações do trabalho interferem na capacidade de um indivíduo cumprir as responsabilidades e os papéis familiares. A ênfase recai sobre a tensão observada quando as demandas do trabalho e as exigências da família tornam-se incompatíveis, resultando então em potenciais conflitos entre essas áreas da vida de um trabalhador. Então, alguns divórcios acontecem, né? Muito.
não é? E ter que trabalhar muito, e aí ela tem ausência em casa, ela quase não consegue acompanhar o crescimento do filho, enfim, vários exemplos aqui. E também temos a questão do suporte família e amigos. Verifica a percepção de um colaborador sobre o apoio de familiares e de amigos em relação a atividades do trabalho. Assim, realça as ações dos sujeitos no sentido de buscarem a assistência de familiares ou de amigos em situações desafiadoras no trabalho. Gente, eu falo muito aqui da rede de apoio, né? Porque, por exemplo, se você tem um suporte emocional dentro da sua casa, seja de seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo que fala assim: olha, eu tô com uma demanda enorme aqui, tem como você buscar meu filho lá? Pai, você busca meu... Mãe, você olha, sabe se tem filho, vamos falar assim, ou mesmo falar assim: nossa, que bom, a gente está orgulhoso de você, você está crescendo, vai mesmo, continua, é desafiador, mas você vai conseguir, sabe? Isso é muito importante para gente. Então, olha que legal, né? A NR1 olhando isso, gente. Fica imaginando aquele tanto de psicólogo lá, pós-graduado, mestrado, doutorado, PhD, fazendo a NR1, atualização da NR1. A saúde emocional e bem-estar também é fator de risco de adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Analisa a saúde mental e o bem-estar de um colaborador, em relação ao ambiente de trabalho e à vida pessoal. E aí engloba 6 fatores: ansiedade, autocuidado físico, autocuidado afetivo, estresse, qualidade do sono e sintomas depressivos. Aí esses vai dar uma visão para a gente o quanto ele tem um fator positivo referente à saúde emocional e bem-estar. E aí a gente vai fazer perguntas para eles no inventário sobre essas temáticas, né? Então, a ansiedade, a gente já sabe que caracteriza um estado emocional marcado pela ansiedade, com que as preocupações constantes e as expectativas recorrentes são vivenciadas, além de ser distinguido pelos pensamentos diversos e rotineiros que não se limitam no contexto laboral, ao contexto laboral. Vai gerar preocupação demais, pensamentos repetitivos, né? Tudo isso vai gerar esse adoecimento com a ansiedade. Esse autocuidado físico, a gente vai olhar as práticas e atitudes adotadas por eles, a fim de manter ou de melhorar o próprio estado físico e o próprio bem-estar. A gente vai observar o comprometimento e a conscientização do trabalhador em relação a esses hábitos alimentares, saudáveis, as práticas e atividades físicas e as relações de check-ups médicos. E aí a gente vai, dentro do inventário, fazer perguntas e observar aí, se ele pratica atividade física, qual foi a última vez que você foi ao médico fazer um check-up, né? O que que esse colaborador faz para se cuidar? O autocuidado afetivo já investiga as estratégias de promoção e manutenção da saúde emocional, né? O próprio nome já fala. O estresse, a gente vai olhar a gama de sintomas originados nos ambientes de trabalho ou nos contextos pessoais que surgem em respostas a fatos estressantes e pressões percebidas como ameaçadoras e expandem a capacidade de enfrentamento de um indivíduo. É aquele estado de alerta o tempo inteiro, né? Vai atrapalhar lá na concentração, na dificuldade de tomar decisão, vai começar a ter dor de cabeça, vai começar a ter exaustão, vai ficar com a energia baixa, vai oscilar, né? Então, vai ficar irritado. Então, o colaborador que está ali muito irritado, muito nervoso, explosivo, que tem essa irritabilidade, que começa a ter essas, essas ações ou esses sintomas que a gente percebe que ele pode estar em um ambiente muito estressador para ele ali, para adoecimento, né?
A gente vai fazer essas perguntas para eles. E a maioria dos executivos tem essa dificuldade aqui, ó, qualidade do sono. Então, não dorme direito, né? Tem um sono aí que não descansa, acorda toda hora. Então, qual é a quantidade de sono percebida como adequada em relação às necessidades individuais? E os sintomas depressivos também, né? Que é aí, a gente vai ter que observar dentro desse contexto laboral, qual é a frequência que vai intensificar esses estados negativos, a mudança de comportamento, comportamental, psicológicas, que associam as características de depressão, né? Aí vai ver a questão de exaustão em tarefas, fadiga, entrega fora do prazo, as oscilações emocionais, a tristeza, o choro, enfim, todos esses sintomas vão trazer evidências desse adoecimento. E a gente vai fazer perguntas dentro do inventário sobre isso, tá? Até aqui tudo bem? Tá conseguindo entender? Vocês conseguem se colocar ali vendo o colaborador nesses fatores de riscos? Por exemplo, quando eu falo da saúde emocional, é aqui que é o coração mesmo, né? O quanto a pessoa está bem ou não. Se ela responder adequadamente, a gente vai conseguir ver esse grau de adoecimento dentro dessa empresa. Tudo bem aqui? Quero ouvir vocês. Eu não estou vendo vocês, mas estou Sim, ouvindo. sim, tá, Laís, tudo bem. Na verdade, esse é hoje um dos maiores fatores de absenteísmo no país, é isso, né? São doenças emocionais, né? Esse é que nós devemos ter mais atenção, né? Eu falo assim, pela minha área, Sim. que é a psicologia, e é que a gente nota, como eu te falei, até agosto eu estive locado numa empresa por 15 anos. E a gente já via, assim, um alto absenteísmo por conta de saúde mental, até passando as musculares, né? Que eram antigamente os estresses pós-traumáticos, que era mão, costa, né? Lombar. Então, a gente viu que hoje, e a gente viveu esse tempo, né? Não sei você, você com certeza tem mais experiência nisso, a gente vê essas doenças sendo as maiores em absenteísmo. Hoje a gente vê as doenças mentais ultrapassando todas, engolindo, as pessoas não têm mais dores musculares, elas têm estresse, depressão, ansiedade, como você falou assim, dormem quase nada. E que leva a outro problema sério, que é o consumo excessivo de bebida, né? Porque tem esse lobby entre as empresas, né, e nas empresas, de que, eu preciso relaxar, eu começo a beber, e aí cada vez as pessoas vêm bebendo mais, e Boa, Marco, boa. que traz problemas também para o absenteísmo, para o trabalho, que as pessoas, dependendo da profissão, beber e dirigir, beber e tocar máquina, isso tudo é muito sério, né? Nossa, boa, boa, boa. Bem colocado. Principalmente nesse segmento que a gente presta serviço, do agronegócio, é muito comum Uhum. beber, né? Final de semana todinho. E na segunda-feira tá pronto para trabalhar. Vamos falar assim, né? É verdade. Os vícios têm aumentado, cigarro, né? Sim, sim. E E outra. jogos, né, também, né? Outra fuga também, que é outro, até que o Jorge está botando na frente agora, que são as bets, né? Que são os joguinhos, o tigrinho, né? A tela, né? As pessoas entendem que isso vai tirar um pouco, vai me descomprimir. Aí só que se vira um outro problema, né? Também para a saúde das famílias, e mental, né? Nossa Senhora, desequilíbrio é tudo. Aí é onde aumenta lá o conflito trabalho-família, família-trabalho, já Isso aí. é tudo, né? A gente percebe um campo muito amplo, muito grande, né, para trabalhar. Demais, demais. E a gente está falando dos adultos, né, o Marco, e as crianças, É, verdade. e os adolescentes. É E aí? muito. Eu acho que assim, né? A gente fica vendo, né? Eu via a psicologia de um jeito, hoje eu vejo completamente diferente, porque É, hoje é assim, bons profissionais eles não ficam sem ocupação. Bons profissionais da psicologia que encaram clínica, que trabalham, como você diz, em organizacional, não ficam sem trabalho. E agora, depois da implementação dessa NR1, vai ficar muito menos, né? mas é o que você falou, os bons profissionais. Sim. Tem que cair de cabeça, estudar aqui, pegar esse material, reler depois,
né? E tentar pôr na prática. Então, a ideia é assim, que quanto mais a gente colocar vocês para executar, né, pós-curso, por exemplo, mesmo que de remoto, por exemplo, ó, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos ler esse parecer aqui, vou Sim, compartilhar um parecer aqui para vocês, mas vão dar segurança. Estudar, não tem jeito não, gente. Quer ser um profissional reconhecimento, né? Tem que estudar. Ler, estudar e não tem nada muito difícil, assim, que a gente não possa aprender. Bom, pessoal, já eu vou dar o intervalozinho, então. Também vou reabastecer minha garrafinha. tá ótimo. A garrafinha aqui tá seca. E comer um pedacinho de bolo aqui, rapidinho, para fazer um lanche. E a gente volta daqui uns 10 minutinhos, então. Tá bom? Até agora. Tá bom. Tá. Tchau, tchau.
Vamos lá, pessoal, vamos voltando. Laís, seu microfone está desligado. Oh, aí não, né? Peraí. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Isso foi parar de compartilhar. Ai, tem um negocinho aqui, ó. Ó, testar aqui. Vou testar é nada, vai que bagunça minhas coisas, né? Interessante aqui, achei que vocês me verem. Bom, falamos das relações sociais, agora a gente da saúde mental e bem-estar. Agora vamos falar da identificação laboral. Já indo já para a reta final, né, dos fatores e dos riscos dos fatores, né? Então, aqui, nesse, nesse aspecto de quando a norma traz, você precisa avaliar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho da identificação laboral. Ele está dizendo que avaliar os processos identificatórios de um indivíduo em relação ao contexto laboral, ou seja, do trabalho, considerando 4 graus distintos de identificação: o nível indivíduo-organização, o fator identificação e compromisso organizacional. Ele vai examinar a conexão e o comprometimento com a organização, além de destacar qual é o sentimento que ele tem de se pertencer na empresa, o quanto ele entende que faz sentido ele estar ali engajado e trabalhando na empresa. Já o grau indivíduo-trabalho é explorado por meio do fator engajamento com o trabalho, que investiga a ligação direta de um indivíduo com as tarefas diárias e focaliza o interesse e a satisfação e a motivação de um sujeito quanto ao trabalho. Aqui, cadê, gente? Me perdi aqui. No nível indivíduo-profissão, o fator identidade com a profissão aborda os vínculos emocionais e cognitivos de um colaborador com a área de atuação profissional. É aquele negócio, né? Eu formei, estou atuando na área, eu sou de outra área, estou trabalhando nessa profissão, né? E por último, o grau de comunidade, organização e indivíduo. Esse fator, ele traz a credibilidade organizacional e observa a percepção de um trabalhador em relação ao julgamento da comunidade sobre a empresa
e examina de que maneira essa perspectiva coletiva afeta a autoimagem desse colaborador. Então, esses níveis são interconectados e fornecem um comprometimento abrangente sobre o processo de identificação identificatório no ambiente de trabalho, relevando a interação complexa entre funcionário e os contextos laborais. Então, as perguntas no inventário vai ser relacionado a isso. E aí a gente traz, né, de uma forma mais detalhada, essa identificação e compromisso organizacional, vai ver o grau que o indivíduo sente emocionalmente conectado, comprometido com a empresa, vai incluir o alinhamento dos valores do colaborador com os valores e objetivos da instituição, a, a características que ele tem, né, de orgulho de pertencer ao grupo e a sensibilidade a críticas dirigidas à corporação. A tendência é perceber os problemas do empreendimento como questões pessoais e a disposição para recomendar a empresa a outras pessoas. Aqui o cara é fã, né? A pessoa é fã da empresa, né? Ela ama trabalhar naquela empresa, ela leva como a gente fala senso de dono, como se estivesse falando delas, falar da empresa, né? E recomenda e fala da empresa muito bem para outras empresas e pessoas, né? Um fator aí bom para quem, né, trabalha com essa identificação. Engajamento com o trabalho aborda a ligação de um sujeito com o trabalho em termos de disposição intrínseca para realizar as atividades laborais diárias. Então, ele busca capturar os níveis de prazer e de interesse que o indivíduo experimenta durante a efetivação de tarefas, bem como a satisfação de um funcionário com o ambiente de trabalho em geral. Uai, se ele está engajado, né? Se ele gosta, se ele sente bem trabalhando, né? No que ele faz. Ele sente prazer trabalhando no que ele faz. Identidade com a profissão, né? Aí ressalta as conexões emocionais e cognitivas com o sujeito que estabelece com a área de atuação. E aí ele relaciona o sentimento e o valor desse trabalho com a satisfação obtida por meio das atividades e o grau em que um indivíduo enxerga a profissão como uma extensão da sua própria identidade. É aqui nesse contexto, o foco não está nas realizações das tarefas e nas responsabilidades diárias, mas sim o quanto ele se identifica com a ocupação profissional. Tudo isso tem um peso, né, gente? Se vai se tornar leve ou não esse trabalho diário. Isso aqui que você fala. Ah, pensa você trabalhar numa empresa que você não gosta? Pensa você trabalhar numa empresa que você exerce uma profissão que você também não gosta? Não gosta de trabalhar com aquilo que você está fazendo? Você não vai trabalhar bem, você não vai trabalhar feliz, né? E a credibilidade organizacional, né? Vai ver a percepção, do colaborador de como ele enxerga a organização que ele trabalha e a reputação. Aí, como a gente já falou, né? Ele atribui a ele também. Então, quanto isso impacta a autoimagem dele. Ah, sim, por exemplo, empresas que envolvem escândalo, ou empresas que são queimadas no mercado, que tem um nome negativo. Nossa, você trabalha naquela empresa, nossa, você tem coragem. Então, assim, isso impacta também no emocional do colaborador. Então, a gente vai investigar essa credibilidade organizacional. Lembra que eu falei para vocês que são 142 perguntas? E é 15 minutos para preencher? O quanto vocês precisam engajar esses colaboradores, fazer uma campanha interna junto com a RH e os líderes para que eles tenham um momento para preencher? Então, aí vocês têm que pensar também no dia que vocês forem fazer a aplicação do inventário, como que vai ser essa organização interna? Porque vai parar, né? Ainda mais se for muito funcionário. Aí você vai ter que fazer escala, ó, esse dia aqui é o comercial, esse dia aqui é o
Se for muito funcionário, vai ter que fazer uma escala. Porque não é a gente que está inventando a roda, é a NR, né? Olha o tanto de coisa que eles querem que olha. E é tudo importante. E aí, então, são 15 minutos para preencher. Se tiver uma organização legal, vai fluir bem, né? Organiza o dia, o momento, o líder patrocina. Pessoal, agora a gente vai parar para preencher a pesquisa, o inventário. Tem toda essa parte aí do consultor de implantação de NR1, né? Para fazer. Passa aí aqui. Aí, já mais para o final, né, a gente vai falar também de relação de respeitos e confiança no trabalho. Tudo isso que eu falei daqui para trás é gestão. O que que o funcionário observa dessa empresa, dessa gestão organizacional, dessa estrutura, desse ambiente, o quanto eu estou engajado, quanto eu tenho clareza da minha função, quanto eu sou reconhecido, quanto eu tenho, sou valorizado, se tem possibilidade de crescimento, como que a gente, ó, como o colaborador enxerga a empresa, o ambiente. Relações de respeito e confiança no trabalho. Ótimo. Essa escala vai trazer três fatores: assédio no trabalho, confiança horizontal com os pares e confiança vertical com os líderes. Relações de respeito e confiança no trabalho. É bom vocês lembrarem desses fatores, porque quando vocês forem explicar sobre NR1, vocês vão lembrar de todo o contexto da relação do trabalho com o indivíduo, né? De como esse indivíduo enxerga essa liderança, de como esse indivíduo enxerga esses pares, do quanto esse trabalho melhorou e acrescentou na vida dele profissional e pessoal. Aí imagina você numa rodada de conversa, com aquela oportunidade de ouro de fechar uma consultoria dessas, de implantação de energia. E aí você começa a fazer perguntas: como é que é a sua empresa? Como é que é a estrutura? Quantos funcionários você tem? Quantos líderes você tem? Ah, vocês têm plano de carreira? Como é que é os benefícios? Qual funcionário mais velho? Você tem alguma história de desenvolvimento pessoal, de pessoa que entrou ali talvez como estagiário e cresceu e se desenvolveu? Como que é o clima? Já fez pesquisa de clima? Aí você está fazendo um diagnóstico ali na conversa. E aí ele vai fluindo, essa conversa. Então, a NR1, além de implementar e você ficar legalizado em relação à legislação, é um processo de reorganização da sua empresa. E você vai olhar tudo, vai olhar tudo. Aquele relatório não é só para o PGR, é para o diretor, se ele sonhar o quanto vai olhar e aprofundar a empresa, ele vai falar, não, tem que fazer mesmo. Eu quero ver como que a minha empresa está. Mas hoje eles estão enxergando como multa, né? Como punição, como agora a conta quem vai pagar é a gente. Eles não estão vendo com bons olhos. Eles estão pensando que é mais uma papelada, né? É o que o Marco falou, vai ter mais resistência. E o que que o assédio no trabalho faz? Como que a gente vai olhar isso? A gente vai olhar repetitivas e sistemáticas ações que provocam constrangimento ou desrespeito manifestada por meio de agressões verbais, exposição de informações pessoais, comentários pejorativos sobre religião, orientação sexual ou etnia, além de perseguições, intimidações e chantagens de natureza sexual, moral ou discriminatória.
essas condutas, sejam intencionais ou reiteradas, visam desestabilizar emocionalmente a vítima, afetando sua dignidade, integridade física e psicológica ou psicológica, e degradam o ambiente de trabalho. Aqui, gente, aqui a gente dá vários exemplos, né? Você pensa, assim, isso aqui, eu escutei de um profissional, aqui a empresa normaliza o assédio moral, trabalho, o assédio no trabalho. Aqui nas reuniões, o líder, ele constrange o liderado, tem discussões, tem apelidos, tem agressões verbais, líder xingando funcionário, né? Falando palavrão, desacatando, desrespeitando, punindo. Confiança horizontal. Esse fator ele vai retratar as relações de confiança entre pessoas em seu local de trabalho. E isso manifesta por meio de cooperação, união, aceitação, apoio mútuo e liberdade de expressão. Bom, quando a empresa é departamentalizada e é cada um por si e nenhum por todos, não tem integração, não tem colaboração, geralmente isso daqui é um fator que pesa. E também tem a confiança vertical, quando avalia a relação do colaborador com o líder. Eu confio no meu líder? Essa relação ela é caracterizada por acessibilidade na comunicação, nível de apoio, disposição para ouvir e confiança depositada em seu superior. E aí, gente, já teve alguma situação que vocês não confiam nos pares, nos colegas ou mesmo no seu líder? Tá aí, ó, já é um fator de adoecimento. E aí, Lohane, o que que você escutou hoje? Complementou de ontem? Já imaginou assim, a quantidade de coisa que tem que olhar? Sim, e eu ia até fazer uma pergunta. Sobre esses 15 minutos de responder todas essas perguntas, é algo assim que tem funcionários que não vão conseguir nesses 15 minutos. Só E vai é gastar algo assim mais, né? padrão? Não, Hã? a média é 15 minutos, né, de tempo, a Uhum. média, mas alguns vão gastar mais, outros gastam até menos, que Sim. sabota, né? Sabota. Vai ter que fazer uma campanha interna de engajamento para preencher. Porque quando a gente vai lá e fazer essa análise, né, com eles, e essas perguntas responder esse questionário, então a gente já está analisando eles nesse questionário, né, deles responder. É. Mas aí é onde que dá é o desenvolvimento deles. Mas esses 15 minutos acaba que alguns têm dificuldade onde que a gente pode ir ajudando, né? Pode, não, pode dar, faz pro plantão, né? De tirar Sim, dúvida, de acompanhar, faz um plantão. Ó, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de fazer pesquisa de clima. É o mesmo sistema da pesquisa de clima. É a mesma sim, coisa. Aí faz plantão, faz divulgação, explica o que que vai avaliar, tenta trazer uma questão mais leve, que não, porque eles ficam com medo de preencher e ser perseguido, né? sim. Bom, a maioria das empresas, eles têm receios. Aí, ou quando preenche a pesquisa e, no, e fala, e tem um plano de ação, uma proposta de melhoria, mas não acontece nada, aí eles sabotam. Então, aí tem que perguntar, viu, Marco? Já rodou pesquisa de clima aqui? Diagnóstico organizacional? Ah, já rodou. Quantas vezes? Anualmente. Deixa eu ver as duas últimas. Vai lá no plano de ação da pesquisa de clima e vê se foi executado. Porque a probabilidade das pessoas preencher por preencher vai ser alta. Se não Entendi. tiver, se tiver descredibilizado a área de RH, né? Vamos falar assim. É um desafio, tá? É um Ótimo. desafio isso aí. Hum. Principalmente empresas Muito. maiores.
Na empresa que eu trabalhei, rodou, né? Aquela GPTW. Esse foi meu pensamento, em empresa grande com muito funcionário. É, nos 2 últimos anos ela perdeu. Foi um fracasso, foi um fiasco. Mas, né, Marco? Pelo Ah, resultado aí que você falou? uma pressão assim gigantesca. E para você ver, né? Eu saí em agosto, né? Já estava no final de carreira, já tinha já a mudança já prevista. E recentemente eu soube que um garoto que foi meu liderado, ele foi demitido assim no ápice de problema de saúde mental. Ô, Foi gente. demitido numa segunda-feira, voltando de férias, assim, dopado de remédio, tomando meia dúzia de remédios. Depois ele até me mandou a foto dos remédios, medicamentos. E só falaram que ele não performava mais, que para você não é mais interessante para a empresa. Que foi uma covardia, né? Ele está no meio de um processo muito sério de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico. Nossa. Triste, mas é verdade. É o que você falou, empresa grande que é número, né? Não, não quer. É número. Era uma pessoa sensacional. E ele ainda acho que a ficha não caiu, porque se o dia que cair, se ele coloca isso aí em juízo, ele vai requerer todos os direitos dele, o que eu Isso. faria. É agora que são elas, né? Porque agora com a nova legislação isso pesa demais, né? Antes não, né? Era mais difícil conseguir, né, comprovar toda essa questão do adoecimento psicológico, né, na empresa. Olha, tem uma. Até lembrei de vocês ontem, quando eu fui conversar sobre a NR1 com uma empresa, e aí uma líder falou assim. Eu não tenho problema com com desligar pessoas. Eu não me importo em fazer desligamento. E ela tem a dominância muito alta, sabe? Autoritária, dominância bem alta. E aí ela disse, teve uma só, que essa me mexeu mais comigo. Aí ela disse que o colaborador era excelente e o filho faleceu de 19 anos num acidente de carro. E dali em diante, ela fala, ele morreu junto com o filho. Aí é essa questão de dopado, trabalhar sobre efeito de remédio, nananã, nananã. E a empresa dispensou ele de desligamento. Eu falei, tá, e aí? Vocês pelo menos pagaram aí pelo menos mais 2 meses, 3 meses, sei lá, algum período aí depois dessa rescisão, né? Tipo assim, a gente vai bancar você aqui pelo menos um período para você